Olá, meus amados, bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje reservamos esse tempinho, pela manhã, para que possamos, meditar um pouquinho da palavra de Deus. Nesta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu por este dia, por esta manhã, para juntos podermos compartilhar as maravilhas que o Senhor nos concede durante esse tempo. E a palavra de Deus, ela nos relata para que possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, como está escrito no livro de Isaías 55, versículo 6. Então, não podemos perder esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Nesse tempo de pandemia, onde muitos estão em seus lares, até mesmo, infelizmente, muitos perderam seu emprego. Mas aqueles que estão buscando o Senhor, aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, quando eu falo verdadeiros filhos de Deus, é dos tais que o Senhor está procurando aqui nesta terra, que são propriamente os verdadeiros adoradores, no qual a palavra de Deus nos relata que Ele, o Senhor, está buscando os seus verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores do Senhor Jesus Cristo pode ter a total certeza que tudo irá ser resolvido. Se você perdeu um emprego, pode ter certeza, creia no Senhor Jesus, que Ele irá te conceder outro. E aqueles que, vamos dizer assim, que está passando por uma situação delicada, que ainda não teve um encontro real com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e quer ter esse compromisso, conhecer Jesus, a oportunidade é esta. Você pode ter a total certeza que o Senhor Jesus irá suprir todas as suas necessidades. Como até mesmo está escrito no livro de Salmos 37, que nos relata o seguinte, aonde o salmista deixou bem claro, numa passagem maravilhosa, que nos fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, se você ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus, não deixe para amanhã, para o amanhã, melhor dizendo. Entregue o seu coração para Ele hoje, agora, neste exato momento. No final desta pequena live, hoje vai ser uma pequena live, nós iremos orar nesse sentido também. Separei aqui um versículo, uma passagem formidável, uma passagem maravilhosa, neste dia maravilhoso, Olhando para o alto,
não vê uma nuvem, esse céu azul lindo e maravilhoso, esta paisagem formidável aqui, aonde podemos contemplar a glória de Deus. Este solzinho que vai batendo aqui, vai nos aquecendo do inverno, é algo precioso e maravilhoso. Quando eu falo esse solzinho, vale a lembrar o seguinte, que o Senhor é o sol da justiça, que nos aquece no tempo do frio. Quando eu falo no tempo do frio, vamos simbolizar o seguinte, no tempo da aflição, no tempo da angústia, da dor, do sofrimento, ele nos concede o refrigério. Amém? Vamos lá então, meus amados. É um prazer imenso fazer parte desta manhã, aonde ele nos concedeu este privilégio. Um tempo atrás, uns minutos atrás, o Senhor nos tocou para realizar esta live, para que possamos meditar na palavra de Deus. Eu separei aqui, meus amados, uma passagem de uma extrema importância para nós, que está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Uma passagem muito conhecida, mas de um algo precioso. Assim, a gente não tem nem palavras no momento para expressar esse trecho que é formidável no livro de Hebreus 12, versículo 2. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que a palavra de Deus ela nos relata para nós neste dia? É algo para meditação, para meditarmos, melhor dizendo. É para nós examinarmos o nosso interior e para termos a conclusão como estamos nós neste tempo de pandemia. Como eu falei antes, muitos perderam seus empregos, mas se você crê no Senhor, buscar o Senhor, você pode ter a total certeza que Ele irá suprir as suas necessidades. Até mesmo como está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai ao Senhor, buscai no reino de Deus a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, faça a sua parte. Busque ao Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas, Ele, o Senhor, irá acrescentar na sua vida. Olhando para Jesus. Vou terminar aqui. Vou finalizar esse pequeno trecho desse versículo que é de uma extrema importância e de um enorme valor. Olhando para Jesus. Estamos olhando para o transitório? Estamos olhando e focando nos noticiários que estão anunciando aí nas mídias? Estamos olhando
para aquilo que está ao nosso derredor, estamos olhando pelas estatísticas que estão sendo anunciadas, ou estamos olhando para Jesus? A instrução do Senhor Jesus Cristo, através desta palavra de Deus, que é imutável. Quando eu falo imutável, é propriamente o Senhor falando. Aonde está escrito na palavra de Deus: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo é transitório neste mundo. Tudo passa. Como até mesmo está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem um tempo específico. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Ou seja, na terra. É tempo de chorar, é tempo de rir, é tempo de morrer, é tempo de viver. É tempo de plantar, é tempo de colher. Tudo tem um tempo. E tudo isso, o escritor disse que passa. Mas colocamos agora o seguinte: o que observamos na palavra de Deus? O que o Senhor Jesus deixou escrito nesta imutável palavra? Que as palavras dele não passará. Agora eu faço uma pergunta para você. Estamos focados naquilo que é temporal ou naquilo que é eterno? Naquilo que não passa? Essa pandemia irá passar. Eu não sei quando, mas irá passar. Mas e a palavra de Deus? E a pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo? Aonde nós lemos aqui, olhando para Jesus, passa? Não. Ele, o Senhor, permanece. Ele foi Deus, é Deus e sempre será Deus. Ele realizou inúmeros milagres, curas, libertações em outrora, realiza hoje e irá realizar no porvir. Ele é ontem, hoje e eternamente. Eu separei aqui, olha só que interessante. Eu folhei a Bíblia aqui, parou aqui no livro de Hebreus também, nesse capítulo, no capítulo 13, nesse mesmo livro, né? Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. É impressionante, né? Como é que a palavra de Deus, ela abre um leque para nós quando começamos a meditar nela. Então, o que no livro de Hebreus diz? Olhando para Jesus. Por quê? Porque ele é ontem, ele foi ontem. A Bíblia fala aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, cabe a nós fazermos um exame, uma análise, como até mesmo no livro de 1 Coríntios 12, 23. Não me recordo agora, mas nos fala o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar a si mesmo é nos examinarmos de acordo com a palavra de Deus. É examinar as Escrituras e nos examinarmos por dentro de nós, para ter esse encaixe, para ter esta convicção, para termos esta certeza que o Senhor, Ele está no controle de tudo e a vontade dEle é que todos venham estar de acordo com a palavra de Deus.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, aí, como eu falo, né? A palavra de Deus ela é formidável, ela abre um leque para nós. Vamos meditar aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Olha só que lindo. É lindo, maravilhoso. A palavra de Deus é linda, é maravilhosa. Olha só o que a palavra de Deus nos relata aqui no livro de João. Examinai as Escrituras e cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. É examinar as Escrituras, é examinar a palavra de Deus, porque ela é imutável. Olha só, é lindo demais, ó. Vou repetir. Examinai as Escrituras. O que eu falei aqui? É para examinarmos as Escrituras e nos examinarmos se estamos de acordo com a palavra. Quando eu falo isso, se estamos de acordo com a palavra, porque muitos estão enganando o povo. E a palavra de Deus, ela nos relata que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Cabe a nós a termos este exame, e só o Senhor nos dá esse discernimento. Cabe a nós buscarmos a palavra de Deus para termos esse discernimento. Principalmente usa aí da mídia, da televisão. Não vou falar, não vou citar aqui, mas não é o caso disso. O negócio aqui é focar na palavra, olhar para Jesus. Vamos lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Fé. O que a palavra de Deus nos fala sobre fé? Para alcançarmos fé, examinando as Escrituras. Olha o que a Bíblia nos fala. Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Eu estou aqui meditando nela, estou ouvindo, estou recebendo aquilo que o Espírito da palavra, o Espírito de Jesus, está nos concedendo para transmitir. Então, vamos aí gerando dentro do nosso interior fé. Porque dentro de nós, do nosso interior, é a palavra, meus amados, que nos relata que o reino de Deus não vem com visível aparência ou aparência exterior. O reino de Deus está dentro de nós. O homem vê totalmente diferente de Deus. E isso eu comprovo isso na palavra de Deus, quando o Senhor falando para Samuel, para ir na casa de Jessé, que foi pai de Davi, rei Davi, naquela época, e o Senhor falando para Samuel, olha Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está do lado de fora. Eu vejo o que está do lado de dentro, o interior, o coração. Por isso, meus amados, é um leque, é impressionante. A palavra de Deus ela é preciosa. Por isso que o Senhor falando para o povo, filho, dai-me o teu coração, porque ele está dentro. O reino de Deus, ele está no interior. Não vem com visível aparência ou aparência exterior. Vou colocar aqui um parênteses aqui, tem que falar, porque senão o Espírito de Deus está nos tocando para dizer, para um julgamento. Muitos aí se valorizam com aquilo que está do lado de fora. Coloca uma doutrina de uma veste, aí coloca um saiote, sei lá se é essa palavra, uma saia arrastando até no chão, manga comprida, um lençol, vamos dizer assim, ambulante.
diz que está em santidade. Mas o que adianta se o interior está podre? Vou colocar para o homem. Tem que usar o terno e gravata, senão está errado. Senão não pode pregar, não pode anunciar o evangelho. Tem que... Se estiver dentro, podre. Por isso que eu falo. A palavra de Deus, ela nos ensina que o reino de Deus não vem com visível aparência. O aparência exterior está dentro de nós. É logicamente que o Espírito da palavra, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que está dentro, irá aí nos dar a orientação, a instrução, como que temos que vestir. Não é verdade? A Bíblia nos relata para vestirmos com pudor e decência. É isso. Vamos lá. É um alertazinho, eu coloquei um parênteses para servir de uma orientação. Porque a palavra de Deus fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E temos que tomar muito cuidado que Satanás ele é enganador. Igual um texto que eu observei hoje pela internet, uma pergunta no seguinte: Satanás faz milagres? Até mesmo é uma pergunta para você. Ele faz milagres? Ele faz milagres. E qual foi o primeiro milagre dele? Foi encarnar numa serpente para falar com Eva. Então, é um exame, uma análise. Temos que ter discernimento, porque ele é enganador. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Amém? E o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. É um exame, é uma análise. É a palavra de Deus. Relata aqui, eu acabei de ler no livro de João 5,39. Examinai as escrituras e cuidastes nelas a vida eterna, pois são elas que testificam de mim. Assim diz o Senhor Jesus. É pela palavra. Nesse tempo que estamos vivendo, eu sempre falo nas lives, é um tempo de ajustes. De nos ajustarmos de acordo com a palavra de Deus. Um tempo de ajustes. Amém? Então, a orientação é esta: olhar para Jesus. Não é olhar para Cicano, não olhar para fulano, não olhar para ali, para aqui, não olhar para os discípulos, não olhar para os apóstolos, não olhar para as mulheres que foram mulheres de Deus, os homens de Deus. Não, olhar para Jesus. É para Jesus. Sabe por quê? Porque o único que morreu por você, o único que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, tudo ali no Calvário. O único. É o único que ao terceiro dia ressuscitou. Está à destra da majestade divina. Está olhando para você. Enviou o Espírito Santo, o Espírito da palavra, o Espírito dele, que é o Espírito de Jesus, que o mundo não os conhece. Como está escrito no livro de João, capítulo 14. Mas nós conhecemos porque está dentro de nós e está nos impulsionando a anunciar esta palavra. Então, cabe a nós a termos este exame, esta análise, para não sermos enganados pelo adversário de nossas almas. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, é o que eu falei, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. É o único que realizou essa bênção, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, através do Espírito da palavra. Então, qual é a instrução? Olhar para Ele. Olhar para Jesus, autor e consumador da fé.
É como aquela passagem formidável de Estevão, que estava num estado, numa situação de morte. Quando eu falo uma situação de morte, morte física, porque estava ali para ser apedrejado por servir Jesus, servir o Evangelho. E ele ali não estava olhando para as pedras que estavam sendo lançadas sobre ele, e sim olhando para o alto. Viu os céus abertos, a glória de Deus, viu o Senhor Jesus. Estevão, falta um pouquinho só, vem. Então, mais uma instrução para nós é olharmos para Jesus Cristo. É olharmos para Jesus. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o nosso refúgio, é de lá que vem tudo que for necessário, o que é necessário para a nossa caminhada. Amém? É difícil? É simples. Falo olhar para Jesus, é olhar na Sagrada Escritura, olhar a palavra, é meditar. Como eu falei em João 5,39, examinai as Escrituras e cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim, assim diz o Senhor. É meditar, alimentar esta palavra. Ah, pastor, eu já li a Bíblia inúmeras vezes e não consegui entender. Faz o seguinte, antes de você ler, ore. Senhor, me dê entendimento, me dê sabedoria para compreender aquilo que o Senhor nos deixou em sua imutável palavra. Pronto. Você acha que ele não irá falar contigo? Lógico que vai. Se você fazer essa oração de todo o seu coração, lógico que ele vai falar contigo. Lógico que ele vai, essa palavra vai fluir dentro do seu interior. Logicamente, lógico que vai. Vamos lá então. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, vamos buscar essa presença maravilhosa do Senhor. Vamos entregar a nossa vida para Ele a cada dia. Não vamos olhar para situações adversas. Não vamos olhar para dificuldades. Vamos olhar para Ele. Vamos olhar para Jesus. É Ele que nos dá essa instrução. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. O celular deu uma baixadinha aqui, deve ser o ventinho. Mas tá bom. Amém, meus amados? Glória a Jesus. Vamos orar então? Eu creio que o Senhor irá falar profundamente no seu coração nesta manhã. Já falou e ainda irá falar. Amém? Oremos a Deus. Pai justo, Pai de misericórdia. Pai, nós meditamos um pouquinho a Tua palavra nesta manhã. E eu creio